Beleza. Boa noite a todas. Estamos dando continuidade ao nosso grupo de estudo Multiportas. Estamos lendo a obra do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. E vamos dar continuidade, então, na página 17, A Abundância. E quem vai fazer leitura para a gente hoje é a Manoele. Por favor, Manoele. Vamos lá. A abundância. O efeito oposto pode ser notado nas pessoas que conseguem tomar seus pais como são e tudo mais que eles lhes dão. Experimentam essa atitude com um afluxo constante de energia e felicidade, que também os capacita a manter outras relações, onde também dão e recebem abundantemente. O ideal de um bom ajudante. Uma segunda maneira de experimentar inocência é a reivindicação que faço em relação a outros. Só um instantinho. Uma segunda maneira de experimentar inocência é a reivindicação que faço em relação a outros, quando lhes dei mais do que eles a mim. Esse tipo de inocência é geralmente passageira, pois logo que recebo do outro uma compensação, a minha reivindicação cessa. Algumas pessoas, porém, preferem obstinar-se em seu direito de cobrar a receberem de volta algo do outro. Adotam um lema: é melhor que você ficar devendo do que eu. Essa postura, encontrada em muitos idealistas, é conhecida como o ideal de um bom ajudante. Contudo, tal liberdade de obrigação é inimiga dos relacionamentos, pois aquele que se limita a dar apega-se a uma superioridade que só pode ser transitória, pois de outra maneira não existe equilíbrio no relacionamento. E os outros não querem ter mais nada daquele que não quer tomar nada, afastam-se ou ficam zangados com ele. Esses ajudantes permanecem solitários e frequentemente se tornam amargos. Continuamos? Seguimos? A troca. A terceira e mais bela forma de experimentar inocência é o alívio depois da retribuição, quando igualmente tomamos e demos. Essa alternância entre o dar e o tomar se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém retribui-lhe com algo equivalente. O que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas o quanto se investe. Um pequeno investimento no dar e tomar traz um pequeno ganho, mas o grande investimento enriquece e é acompanhado por uma sensação de abundância e felicidade. Essa felicidade não nos é dada de graça, ela se constrói. Quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, de justiça e paz. Dentre as possibilidades de experimentar inocência, esta é, sem dúvida, a mais libertadora. É uma inocência com satisfação. Passar adiante. Contudo, esse alívio não é possível em alguns relacionamentos, porque neles existe um desnível irrevogável entre quem dá e quem toma. É o que acontece, por exemplo, entre pais e filhos ou entre professores e alunos. Pais e professores são basicamente doadores, enquanto filhos e alunos são primariamente tomadores. É verdade que os pais também recebem algo dos filhos, e os professores, por sua vez, recebem algo de seus alunos. Isso, porém, apenas reduz o desequilíbrio, não anula. Contudo, os pais já foram filhos e os professores já foram alunos. Eles conseguem compensar à medida que transmitem à geração seguinte o que receberam do anterior. E seus filhos ou alunos poderão agir da mesma forma. Não vou conseguir falar esse nome, nem vou tentar aqui. Boris von Munchausen visualiza isso em seu poema. A bola dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois, em criança, ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci, como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho.
E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu, nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens... Só um instante. E pensar como os homens, seguirá como eu, a seus próprios caminhos, com saudade, mas sem ciúme. Eu verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, ao jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. O que vale para a relação entre pais e filhos, e professores e alunos, também se aplica a todas as situações em que não é possível equilibrar pela retribuição ou pela troca, mas somente repassando a outros aquilo que recebemos. Quer dar uma paradinha? Ver se alguém tem algum comentário? Eu queria, assim, que você falasse um pouquinho desse poema, que eu fiquei meio em dúvida aqui. Não sei se eu entendi mal. Quando ele Qual que é a sua fala... dúvida? Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora. A quem não deu, nem me vai retribuir. Eu não entendi esse pedaço. A quem não deu... A quem não me deu e nem vai me A quem retribuir. não... Não me deu, porque ele está quem dando não... para o filho. O pai, ele está dando para o Mas ele não recebeu do pai? Não, ele não está recebeu do filho, ó. Agora vejo crescer meu filho, a quem Sim. amo tanto. Então, ele está se referindo ao filho. Né? Sim. Ele Como não nem deu coração para de o pai. Se apegou ao filho. E o que antes recebia, ou seja, o que ele recebeu do pai dele, estou pagando agora para o filho dele, né? A quem não me deu, nem vai me retribuir. Pelo menos foi assim que eu entendi. Né? Não sei se todo mundo concorda, se tem uma... Eu acho que é bem uma imagem mesmo esse poema. Parece até que ele partilha, né? Eu conheci o Bert Hellinger, né? Porque é muito a imagem desse encadeamento do dar, né? Que algumas relações é impossível, assim, o filho tentar retribuir, né? E ele só tem como passar adiante para outros, né? Então é isso, o filho dele não vai retribuir, né? Mas ele, quando tiver os filhos, ou então se colocar a serviço, né, de algo, aí ele vai ter como passar. Exatamente. E o que eu acho legal sobre isso é que não é para a gente pensar que um filho não vai haver ali uma troca de amor e de carinho, né, entre os filhos e os pais, mas não vai retribuir em igual medida, né? Porque a bola dourada que ele recebe é a própria vida, e isso não é impossível ele retribuir para os pais dele. Então, quando ele transmite isso adiante, seja tendo os próprios filhos ou fazendo um bem, né, a serviço da vida, ele está retribuindo, né, ao mundo aquilo que ele próprio recebeu. É muito lindo mesmo isso, né? E assim vamos passando a vida de alguma forma, né? Adiante sempre. Por isso que é importante que a gente fale que muitas pessoas que não tiveram filhos, porque não quiseram, não puderam, podem transmitir da mesma forma, né? Como fazendo algo mesmo para a sociedade. Né? O próprio Bert Hellinger não teve filhos, né? Então, só que o Bert, eu acho que ele soube pagar bem direitinho, né? O que ele recebeu. Deu muito, né? Muita gratidão por isso. Me chamou a atenção, né, a parte do ajudante. Eu acho que essa questão ajudante vai aparecer direto, né? E a gente também, não sei, todo mundo formado como ajudante ou se formando, né? De alguma forma. Mas achei interessante essa parte da pessoa que dá, e em algum momento ela se revolta, né? Eu entendi isso, assim, de uma reivindicação que faço aos outros quando eu lhes dei mais do que eles a mim. E aí, porque ele fala assim, pelo que eu entendi,
que tá bom, assim, eu vou e reivindico, eu te dei muito. Mas aí a pessoa vai, começa a dar, fala, não, 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 deixa eu ficar aqui como ajudante, né? E eu sou a pessoa que ajuda, e enfim, eu fico maior, né? Eu já vi esse lugar, já se passou comigo, assim. Aquele que tem dificuldade de também receber não entra na troca, no jogo da vida, né? Que é essa troca. Então, as pessoas acabam se ressentindo de continuarem se relacionando com uma pessoa assim, né? Fica difícil, né? Ou a outra pessoa. Porque se todo mundo só quer dar, quem é que vai receber, gente? Né? E aí se torna devedor, um se torna credor, outro se torna devedor ad eterno, e não entra no jogo da vida, da troca, né? E a gente observa em muitos exercícios como muitos têm dificuldade de receber. Vamos lembrar, né, que a gente está no enunciado desse capítulo, que são os primórdios, né, está falando de culpa e inocência nos relacionamentos. Então, são coisas muito importantes para a gente observar esse equilíbrio e quando nós ficamos inocentes, né, nas relações. E essa compreensão que a gente está trocando aqui agora, né, sobre a questão da hierarquia, né, a relação entre os iguais e a relação onde há uma hierarquia, é importante a gente observar isso, para a gente perceber aonde nós estamos, qual é o nosso lugar nessa relação com o outro, para a gente observar isso, né? Para que as relações elas possam fluir, né? E até para a gente poder ajudar mesmo, né? A gente vai ajudar, mas qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar em relação às pessoas que a gente também quer ajudar, né? Então, a gente entender isso, uma das coisas é a hierarquia, e ele está trabalhando aqui a questão também do equilíbrio de troca. Então, ele falou, né, a troca que a gente precisa estabelecer entre os iguais, onde não a gente não precisa trocar, onde esse equilíbrio ele está ligado a uma hierarquia, e está certo que ele mencionou aqui os professores e os pais. Então, a gente vai contextualizando, né, para a gente perceber do que é que a gente de algo contextualizado, né, do que a gente está trazendo, e é isso que a gente vai estar sempre observando nos relacionamentos, né? Perfeito. Então é isso, observar que há relacionamentos horizontais, onde a gente está entre iguais, e há relacionamentos verticais, que já tem essa desigualdade, né, por natureza, e que aí a relação de troca é diferente. Que é essa bola dourada aí. A bola não devolve, não é devolvida, né? A bola só é passada adiante. E é muito interessante, né? Que hoje mesmo um cliente ele veio trazer para mim que exatamente que ele queria trabalhar essa questão da hierarquia, né? E como que ele estava começando a perceber nas relações dele de trabalho, onde ele tem uma posição, onde ele tem uma equipe que ele coordena, né? Então ele tem uma posição de chefia, e o quanto, e é engraçado porque ele gosta muito de psicanálise, ele chegou aqui inclusive hoje com o livro do Freud, né? A história do O Homem dos Ratos, sabe? Chegou com esse livro hoje aqui. E aí, ele falando exatamente isso, né? Como que ele tinha criticado muito o pai ao longo da vida, a postura toda do pai, e como que ele se sentia muito repetindo as histórias, assim mesmo, gente, repetindo as histórias do pai, fazendo igual a ele, mas sentindo muito desconforto em relação a isso, né? E olha a confusão que vai gerando. E aí, quando ele vem falar da mãe, ele fala que a mãe sempre falou com ele de igual para igual, mas agora ele sente que a mãe fala, ele se relaciona com a mãe como se estivesse acima. Então, você vê, né, como a questão hierárquica, principalmente quando a gente está falando dos pais, como ela vai influenciar totalmente nas nossas relações com as outras pessoas, seja no trabalho, seja no, né, com os pares, vai influenciar, porque nós aprendemos isso a se relacionar primordialmente, como ele está falando assim, né, os primórdios com os nossos pais, né? Então, se a gente não sabe o nosso lugar em relação aos nossos pais, né, essa hierarquia, a gente vai ter dificuldade no nosso lugar em relação às outras pessoas, né? Bem provável. Eu quero comentar que
na relação de iguais, eu já me vi muito nesse lugar assim de doar, né? E sentir essa inocência, né? Ah, tô fazendo um bem pelo meu parceiro. E aí eu sentia aquela coisa boa, né? Assim, eu olhava para mim e achava que aquilo era bom, o que eu estava fazendo, mas eu estava sempre num estado de doação. E em algum momento, aquilo começou a me incomodar, porque eu considerava que o que eu recebia de volta não se equilibrava, né? E então, quer dizer, eu vivia uma inocência de achar que eu estava sendo muito boa, né? Fazendo muito por aquela relação. E o que eu acho que foi muito interessante do Bert, assim, para mim, quando fui aprender a estudar esses conceitos, foi com relação ao tomar. Porque, na verdade, o receber, a gente fica naquela passividade, né? Como se o outro não estivesse me dando. E o tomar requer de mim uma ação. Deu como se fosse estender a mão para pegar aquilo que o outro está me oferecendo. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o outro tinha oferecido, mas na medida dele, aquilo que ele tinha para dar. E que talvez eu não tivesse, que eu não tivesse estendido a minha mão para tomar aquilo que ele estava me oferecendo, porque eu já tinha um conceito na minha cabeça sobre aquilo que eu queria receber. Então, como que isso também pode provocar uma distorção da gente achar que não está recebendo, quando, na verdade, talvez a gente já tenha uma definição daquilo que a gente gostaria de receber, e se não recebe, considera que não está recebendo nada, né? Lili, mas isso é muito importante que você está trazendo, porque todos nós queremos receber, mas muitas vezes temos muita dificuldade em receber. Até porque muito da nossa cultura, né, eu pelo menos sempre ouvi muito isso, né, que é muito melhor dar do que receber, né? É muito mais genuíno, muito mais humano a gente dar do que a gente receber, como se a gente fosse mais nobre, né, se a gente desse e não precisasse receber, né? Então tudo isso também atua, né? E são coisas que a gente precisa desconstruir também para poder receber o que a gente quer e estabelecer uma troca, né? Uma troca saudável, uma troca equilibrada com os pares, né? Isso é A muito própria importante mesmo. oração de E São também, né, Francisco, Marisa? Lembrei também, mas esse comentar aqui, né? A oração de São Francisco fala disso, né? é dando que se recebe, né? Quem... Então, mas é Oração dando que se recebe, né? Isso, de uma certa forma, está certo, né? A mas no gente precisa final da dar também para receber. oração, ele enfatiza dar mais do que receber, né? No final da oração, lá no finalzinho tem essa ênfase, dar mais, né? É isso, essa cultura, né, que permeia o nosso Tá. inconsciente coletivo, isso também faz parte. Então, observar, o Bert vem desconstruindo muita coisa aqui, né? E aí, juntando o que a Lili disse, porque eu acho que é tão maravilhoso a gente prestar atenção também no outro, né? Porque muitas vezes o outro ainda não está conseguindo dar. E a gente poder também esperar o tempo do outro, né? Então, de uma certa forma, complementando o que a Lili falou, porque às vezes o outro também dá o que pode, né? E a gente aprender também a tomar esse algo que o outro está podendo dar. E, além disso, aguardar também um tempo, senão a gente começa a dar, o outro não consegue nem retribuir, e a gente não tem esse amor mesmo, né? Essa generosidade de aguardar o tempo do outro, de legitimar o movimento do outro, né? Então, isso também é importante nas relações, a gente dar espaço, perceber, né? Quanta coisa. Eu ia dar um Deixa pitaco. eu colocar uma coisa aqui, assim, que para mim foi muito difícil. Eu também tinha essa questão de ter dificuldade de receber, porque eu fui criada com... Eu era a última caçula, né? Então, tinha os irmãos. Então, havia muita chantagem. Então, eles davam as coisas, né? Qualquer coisa, vou fazer isso. Eles davam, mas em troca disso,
sempre era uma coisa pesada, sabe? Então, eu trouxe essa memória de que eu vou ter que pagar muito mais, né? Eu ia fazer um esforço danado para poder pagar aquilo. Então, eu cresci com essa memória, então eu comecei a criar resistência, assim. Eu dava, mas eu não recebia. Eu criava, assim... Então, eu acho que é muito difícil isso também, né? De você ter um registro de algo que você está recebendo, não sei, não é com amor, né? É com barganha, mas uma barganha muito pesada, né? Então, eu acho que depende muito, né? Para mim foi difícil a beça, mas agora está mais suave. Mais alguém? São os aprendizados, né, Amélia, da vida. Com Não tem certeza. certo e não tem errado. Cada um tem que saber só o que funciona para si, né? Eu nasci nessa família, não foi à toa. Vamos mais um pouquinho, então? Vamos, Manu? Vamos. Eu queria dar só um pitaco, assim, é que acho que são várias modalidades, né? Mas uma é a gente, às vezes, dar demais, não dar espaço para o outro, como vocês falaram. Outra é, assim, algumas relações, assim, foi isso que foi possível, tipo, a relação com os pais, né? Assim, eles deram o que puderam, eles dão de determinada forma, né? E a gente aceitar. E dar esse tempo é interessante, né, para as relações não serem descartáveis, né, dar esse tempo para o outro também poder andar e acompanhar, né, e ficar mais equilibrado. Mas também a sabedoria do assim, cara, daqui não se dá, entendeu? Nessa relação aqui, o outro não tem como me dar, eu preciso de algumas coisas e não vai sair daí, não vem, entendeu? E também ter a sabedoria do tipo, não é o tempo, né? E aqui não, mas de repente ali, em outro espaço, eu tenho aquilo que eu preciso, né? E Isso, a gente muitas vezes na relação a gente não está falando de matemática, né? Algo matemático. Eu te dei 2, você tem que me dar 2 também. Eu te dei 10, você tem que me dar 10 também. Não é assim, né? Em relação humana. Então, às vezes é isso. Às vezes a gente dá para quem não pode retribuir, mas a gente acaba recebendo de um outro lugar, de uma, né? Assim, do universo, né? Compõe essa compensação de alguma forma. A gente está falando de compensação, né? Sim. Agora, outras relações, assim, sei lá, se a gente tem um parceiro, né? E aí a gente pode dar e esperar, e pode vir de outras formas, né? Mas às vezes dali não tem, daquela pessoa específica ou de um amigo, assim, ali não tem o que se dá. A menos que eu dê de todo o coração, mas se fica essa lacuna, né? E também, assim, eu fiquei pensando também que ele não fala sobre isso, né? Mas que a gente, mulheres, né, às vezes são condicionadas a um cuidado maior, né? A gente aprende isso do cuidado, né? Também é mais uma desconstrução, né? Para a gente ver esse cuidar com equilíbrio, né? Olhar com equilíbrio, né? Eu lembrei também de mais uma coisa, né, sobre o São Francisco, né, que ele fala dar um pouco a mais, né, eu não sabia dessa parte, mas eu acho que deve falar, né, mais para frente, que o interessante é quando a gente retribui, né, nesse equilíbrio, a gente dá um pouquinho a mais, porque a troca vai continuando, né? Eu acho que está bem afinado junto, né? Vamos lá. O agradecimento. Por último, gostaria de mencionar o agradecimento como possibilidade de compensação entre o dar e o tomar. Com o agradecimento, não me desobrigo de dar. Entretanto, às vezes, é a única resposta adequada. Por exemplo, se alguém é deficiente físico, doente, moribundo ou ainda, às vezes, em casos de um amante. Além da necessidade do equilíbrio entre o dar e o tomar, há também aquele amor primário que atrai e mantém juntos os membros de um sistema social, assim como a força da gravidade mantém unidos os corpos no universo. Esse amor precede e acompanha o dar e o tomar, e no tomar ele se expressa sob a forma de agradecimento. Quem agradece está reconhecendo. Você me dá sem saber se poderei pagar-lhe algum dia. Eu recebo isso de você como um presente.
E quem acolhe o agradecimento diz: seu amor e o reconhecimento da minha dádiva valem mais para mim do que qualquer outra coisa que você possa fazer por mim. Ao agradecer, não atestamos apenas o que damos uns aos outros, mas também o que somos uns para os outros. Vou lhes contar uma breve história a esse respeito. Sobre Tomar. Alguém que foi salvo de um perigo de vida sentia-se na obrigação de agradecer muito a Deus. Perguntou a um amigo o que deveria fazer para que seu agradecimento também fosse digno de Deus. Então o amigo lhe contou esta história. Um homem se apaixonou por uma mulher e a pediu em casamento. Ela, porém, tinha outros planos em mente. Certo dia, quando iam atravessar a rua, um carro teria atropelado a mulher se o amigo, com muita presença de espírito, não a tivesse puxado para trás. Então ela se virou para ele e lhe disse: agora aceito me casar com você. Como você acha que o homem se sentiu? Perguntou o amigo. O outro, porém, em vez de responder-lhe, apenas torceu a boca em sinal de desagrado. Está vendo? Disse o amigo. Talvez Deus sinta o mesmo em relação a você. Ai, gente. E vou lhes contar mais uma história. Ai, ai. Os que voltaram. Um grupo de amigos foi para a guerra. Enfrentaram perigos indescritíveis e muitos deles morreram ou ficaram gravemente feridos, mas os 2 voltaram ilesos. O primeiro se tornou muito silencioso. Sabia que não merecera a sua salvação e tomou sua vida como um presente, uma graça. O outro, porém, gabava-se de seus feitos heróicos e dos perigos de que escapara. Foi como se isso não lhe tivesse custado nada. A felicidade. Frequentemente, encaramos uma felicidade não merecida como algo que nos ameaça e amedronta. Isso decorre de que, secretamente, achamos que nossa felicidade desperta a inveja do destino ou de outras pessoas. Então, ao concordar com essa felicidade, nos sentimos violando um tabu, assumindo uma culpa ou concordando com um risco. A gratidão diminui o medo, mas para ser feliz é preciso ser humilde e corajoso. Continua? O jogo alternado à justiça. O jogo alternado entre culpa e inocência é, portanto, iniciado pelo dar e tomar e regulado pela necessidade comum de compensação. Quando essa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar, ou então pode ser retomada e continuada com a renovação no dar e o tomar. A troca, porém, não dura se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como caminhar. Se nos mantivermos em equilíbrio... Gente, está atrapalhando o áudio? Tá, um barulho aqui da vizinhança? Tá. A troca, porém, não dura se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como caminhar. Se nos mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdermos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão. E se, alternadamente, o perdemos e recuperarmos, caminharemos em frente. Culpa experimentada como obrigação e inocência como alívio e reivindicação estão a serviço da troca. Com essa troca, em curso nos consolidamos e nos unimos positivamente. Esse tipo de culpa e inocência é, entretanto, uma boa culpa e uma boa inocência. Aí nos sentimos em ordem, no controle e nos sentimos bem. Perdas e danos. Entretanto, no processo de dar e tomar, também existe uma culpa má e uma inocência má. Por exemplo, quando aquele que toma é um agressor e quem dá é sua vítima. Isso ocorre quando alguém faz algo contra um outro que não pode se defender, quando o indivíduo reivindica algo que causa dor ao outro ou quando obtém uma vantagem às expensas do outro. Aqui, ambos, o agressor e a vítima, são submetidos à necessidade de compensação. A vítima tem o direito de exigi-la e o agressor sabe que está obrigado a dá-la. Só que, dessa vez, a compensação resulta em prejuízo para ambos, pois, consumado o ato, também o inocente planeja maldade.
quer prejudicar o culpado da mesma forma como foi prejudicado por ele e causar-lhe um sofrimento, como recebeu dele. Pelo fato de se exigir do culpado mais do que a simples reparação do dano, ele também precisa expiar. O culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Só então poderão reconciliar-se, ter paz e voltar a fazer-se o bem. Ou só então, se o dano e a dor tiverem sido excessivos, poderão separar-se em paz. Sobre esse tema, vou contar uma história. A saída. Um homem contou a um amigo que havia 20 anos que sua mulher o recriminava porque, poucos dias depois do casamento, ele a deixara sozinha e saíra de férias com seus pais por 1 mês e meio, pois precisaram dele como motorista. Todas as suas explicações, desculpas e pedido de perdão tinham sido inúteis. O amigo replicou: o melhor que você tem a fazer é dizer-lhe que ela tem o direito a desejar ou fazer algo em seu próprio benefício que custe tanto a você quanto custou a ela o que você fez naquela época. O homem compreendeu e sorriu. Agora possui uma chave para sua situação. Isso pode assustar algumas pessoas, que não se chegue a uma reconciliação nesses casos, a não ser que o inocente se zangue e exige reparação. Entretanto, como diz o velho ditado, uma árvore se conhece por seus frutos. Basta observarmos o que se sucede no caso e no outro para verificarmos o que é realmente bom e o que é realmente mal. Para um pouquinho, Manu. Já tem bastante coisa. E tem a questão da troca negativa, né? Saber se está todo mundo acompanhando, todo mundo entendeu. Eu não te escutei, Cláudia. Também não. Não escutou? Às vezes o áudio Não. falha. Ah, voltou, É. né? Voltou. Voltou. Só pedir para dar uma paradinha, né? Para ver se está todo mundo acompanhando, se está entendendo, porque a gente está falando também das trocas negativas agora. Podemos avançar, então? Então, vamos lá, Manu. Mais um pouco. Peraí, desculpa. Sobre essas trocas negativas, para mim foi muito mais fácil me conectar com o que eu li sobre Conflito e Paz, aquele outro livro do Bert, né? E não é exatamente o que ele aborda aqui no Perdas e Danos, quando ele fala que entre a vítima e o agressor e a vítima, né? Então, o agressor faz um mal à vítima e, na sequência, como é que isso pode ser reparado? A vítima passa a querer justiça, né? Reivindicar a justiça pelo dano, pelo mal que ela sofreu. E aí, o que eu me lembro no Conflito e Paz é como que, às vezes, isso se torna, na verdade, como se fosse um saco sem fundo, em que, na verdade, a vítima passa a ser o agressor, né? Porque ela não quer apenas que seja reparado o dano, mas que é algo pior, né? Então, como que acaba ocorrendo uma troca de posturas, né? De posição. Então, a vítima passa a ser um opressor também, né? Ou, às vezes, não a vítima exatamente, porque pode ter ocorrido, por exemplo, o assassinato de uma pessoa, mas então a família, a sociedade, e aí vai em direção à pessoa que cometeu o crime, e não basta a reparação, por exemplo, criminal, né? Mas alguns começam a, por exemplo, desejar a morte, né, do outro. Então, como que isso também inverte essa posição, né? Lili, exatamente. Aí fica como você falou,
não para, né? Aí daqui a pouco um se vinga, porque na verdade quer vingança, né? Aí vinga, aí daqui a pouco o outro que se sentiu vingado vai lá querer também vingança, e isso não acaba, isso não vai, né? Fica uma bola de neve, né? E esse saco sem fundo, essa situação não cessa. Então, o Bert propõe aqui, né, um olhar para isso, e que está completamente coadunado com a justiça restaurativa, já que você mencionou a questão de um assassinato, né, e a gente está falando de prisão, também compensação, né, por pedir justiça. Então, a justiça restaurativa ela está muito de acordo com esse ensinamento, né? Por isso que a gente nutre uma grande esperança de que algum dia a gente pare, né, de contribuir para essa bola de neve, né? Então, se houve algum dano, se alguém fez algum mal a alguém, a pessoa que se sentiu vitimizada, seja própria ou seja em decorrência, né? Como você falou, um assassinato, pode ser a família, os pais, os amigos, elas poderem participar do processo de decisão, né? Como é que vai acontecer ali, como que elas se sentiriam compensadas, sem que se entre no punitivismo exacerbado, sem que se entre nessa vingança, né? Então, uma forma de acolher a necessidade de compensação, mas dentro dessa amorosidade que o Bert propõe, né? Que ele mencionou aqui, o que antes, o que foi, acho que foi no pedacinho da justiça, né? Que ele coloca que o amor precede, não foi? Ah, não, foi antes. Vou achar aqui. Em algum momento ele fala que essa troca e essa compensação é precedida por algo, que é o amor. O agradecimento. Ah, foi então. Esse amor precede e acompanha o dar e o tomar. E no tomar, ele se expressa sob a forma de agradecimento. É isso. Então, na JR a gente vê lindamente esses preceitos, né? Porque não é o Estado de direito impondo uma pena e muitas vezes não dialoga, né? Não conversa com as vítimas. E aí não resolve, né? E, de um outro lado, o agressor também, ele não compreende exatamente a extensão dos danos, dos atos. Então, uma chance também dele poder, por vontade própria, né? Não como imposição, mas ele mesmo querer compensar o que ele fez, a partir de um outro nível de compreensão, outro nível de consciência. Então, quem sabe, né? Num futuro não muito distante. Horror. Me veio uma dúvida, talvez vocês dentro do direito, dessa questão da justiça restaurativa, eu tenha visto isso assim, esse trecho foi um pouco enigmático para mim, assim, o trecho, ali que está o parágrafo antes do a saída, que dentro de perdas e danos, que é assim, o culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando estiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Essa parte eu peguei, né? Que é essa compensação, é olho por olho, né? Agora, só então poderão reconciliar-se, ter paz e voltar a fazer o bem e tal. Ou então, se o dano e a dor tiverem sido excessivos, poderão separar-se em paz. Essa parte não é questão só de justiça, né? Mas nas relações, assim, quando a dor e o dano foi muito grande, aí eles se separam em paz. Mas, tipo, o quê? Teve o agressor e a vítima. E, assim, essa parte eu não consegui visualizar. Eu penso Vocês têm assim, alguma Manu, luz sobre isso? eu acho que é assim que acontece quando a gente tem ainda possibilidades de continuar mantendo a relação. Vamos imaginar um casal, né? A gente não pode
imaginar que nessa relação horizontal entre iguais, que um fique na posição de inocência, né? Porque essa relação não vai ter força para continuar. Mas, às vezes, o dano foi tão grande que o casal resolve não se relacionar mais, vai se separar, vai se afastar, né? E aí o Bert ainda traz isso lindamente, é como eu experiencio em muitos casos de divórcio que eu atendo, que realmente, se não houve essa dor, se não houve a expressão disso e a experiência dessa dor, né? Deixar ela existir, deixar ela sentir mesmo, né? Tudo isso, o casal ainda não se separa. Pode até se separar formalmente, mas um ainda fica atuando na vida do outro, né? Então, Principalmente assim, de partilha de bens, né? né, Alê? E aí, não, aí usa isso para compensar essa dor, né? Muitas vezes quer destruir o patrimônio do outro, não quero que fique com nada, ou então usa os filhos, né? Numa eventual, inclusive, alienação parental, uma coisa horrível, né? Porque quer prejudicar o outro, mas não vê isso, que no fundo precisa sentir essa dor, né? E para poder efetivamente se separar. Aí acabou a relação, mas aí é uma escolha, né? Que cada um tem que fazer. Aí não, a relação não continua. Pelo menos foi assim que eu percebi. Não, ficou melhor. Podemos? Podemos? Mais um cadinho? Então vamos. A impotência. Também no contexto de perdas e danos, a inocência é sentida de diversas maneiras. A primeira delas é a impotência. O agressor age enquanto a vítima sofre. Julgamos mais culpado o agressor e tanto mais grave o seu ato, quanto mais indefesa e impotente for a vítima. Após o fato, porém, ela raramente continua indefesa. Pode agir e exigir do culpado justiça e reparação, colocando um ponto final na culpa e possibilitando um recomeço. Quando a própria vítima não age, outros agem no seu lugar, porém com uma diferença. O dano e a injustiça que causam em seu lugar são muito piores do que se a vítima tivesse exigido justiça e se vingado por seus próprios meios. Ilustro isso com um exemplo. A dupla transferência. Um casal já maduro estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal. Na primeira noite, a mulher sumiu, só reapareceu na manhã seguinte, postou-se diante do marido e lhe disse: "Passei a noite com meu amante." Com as outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Somente diante do marido, ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender por que ela era tão má para ele, tanto mais que ele não se defendia nem se exaltava. O que emergiu foi que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos durante o verão por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e às vezes ia com ela visitar a família. Sua mulher o servia sem queixas nem recriminações. Ela reprimia sua raiva e sua dor, e os filhos percebiam isso. Isso que algumas pessoas chamariam de virtude heróica tem um péssimo efeito, pois nos sistemas humanos, a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem defender-se contra ela. Na maioria das vezes, são os filhos ou netos, e eles não chegam a tomar consciência disso. Nesse caso, houve uma dupla transferência da emoção reprimida. Em primeiro lugar, para um outro sujeito, em nosso exemplo, da mãe para a filha. Em segundo lugar, para um outro objeto, em nosso exemplo, do pai culpado para o marido inocente. Também aqui tornou-se vítima a pessoa menos apta para se defender, porque amava a ofensora. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados. Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse abertamente com o marido. Aí, ele seria obrigado a tomar uma atitude, o que levaria a um recomeço a uma clara separação, ou a uma clara separação. No caso presente, nota-se ainda que, quando a filha vinga a mãe, ama não somente a ela, mas também ao pai.
pois ela o imita, agindo com o marido da mesma forma como o pai agia com a mãe. Aqui atua, portanto, um padrão diferente da culpa inocente, de culpa e inocência, no qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem. A inocência impede a pessoa de ver a culpa de um lado e as suas consequências do outro. A dupla transferência acontece também quando a vítima não pôde agir depois do ato porque estava impotente. Sobre este tema, trago um exemplo. Manuela, Diga. eu acho que... Ah, tá, vai vir um exemplo aí, né, que eu acho que é importante a gente falar disso. Tá. Quer que continue? Ou fique? Pode ler essa parte. E a gente volta, né? O Vingador. Um homem de 40 anos que estava em terapia receava cometer alguma violência contra outras pessoas. Como seu caráter e seu comportamento não davam indícios disso, o terapeuta perguntou-lhe se houver alguma violência no seu grupo familiar. O que emergiu foi que seu tio materno fora um assassino. Em sua empresa tinha uma funcionária que também era sua amante. Certo dia, mostrou-lhe a foto de uma mulher e pediu-lhe que fizesse um penteado igual. Depois, ela já havia sido vista por muito tempo com aquela aparência. Ele viajou com ela para o interior e a matou. Em seguida, regressou a seu país com a mulher da foto, que substituiu a outra como funcionária e amante. Porém, o crime foi revelado e ele foi condenado à prisão perpétua. O terapeuta pediu detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre os avós, para saber de onde viera o impulso para o crime. O cliente, porém, não soube dar muitas informações. Só um instantinho. Do avô, nada sabia, e da avó afirmou que era uma mulher piedosa e bem conceituada. Investigando com mais cuidado, o cliente soube que durante o regime nazista, essa avó denunciou como homossexual o próprio marido, que então foi preso, internado no campo de concentração e assassinado. Essa piedosa avó foi a verdadeira assassina desse sistema, e dela proveio a energia destruidora que se manifestou. Seu filho assumiu o papel de um Hamlet como vingador do próprio pai, cego como Hamlet, como por uma dupla transferência. Assumiu a vingança no lugar do pai, e essa foi a transferência do sujeito. Mas poupou a mãe e matou em lugar dela, a mulher que ele amava. Essa foi a transferência do objeto. Então assumiu as consequências não apenas do próprio ato, mas também do ato da mãe e tornou-se semelhante a ambos, a mãe pelo crime, ao pai pela prisão. Portanto, é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sob a capa da impotência e inocência, em lugar de reagirmos à culpa do agressor, mesmo ao preço de nos tornarmos mal também por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete sem ação à culpa do outro não consegue preservar a própria inocência, ainda por cima semeia desgraça. Olha as nossas responsabilidades aí, né, gente, na vida. E naquilo, ó, Didi, e naquilo que a gente quer perpetuar, né? Porque são coisas, às vezes, tão sutis que a gente não percebe, né? Principalmente quando a gente vê muitos casos, estava falando, Cláudia estava falando ainda há pouco do divórcio, e quando muitas mulheres deixam, né, que os pais não reivindicam a pensão, nem nada, e ficam nesse estado de inocência, né? Assim, elas são as boazinhas, né? E os pais são os maus, né? Enquanto que ela não reivindica o direito dela e também do filho, né? Mas ela quer ficar nesse lugar, né, inocente. Isso que a gente perceber que a gente também pode, e como que equilibrar isso, né? A gente, a partir dessa consciência, a gente precisa equilibrar nossas relações com o outro, né? Que o outro, sabendo, inclusive, que não tem, a gente precisa sair desse lugar da vítima, do inocente, né? E a gente também poder se tornar também opressor, para equilibrar as relações. É isso que o Bert chama muita atenção, para a gente perceber na nossa bondade, entre aspas, né? Na nossa forma correta de querer agir, ou de ser bom, ou de sei lá o quê,
né, a gente começar a semear realmente um ciclo de desequilíbrios, de vários desequilíbrios, e, consequentemente, desgraças, né, como a gente viu nos casos aí que ele mencionou. Então, a gente perder essa inocência é muito importante, e a gente suportar a culpa, ter tanta responsabilidade quanto o outro, e sair dessa historinha de que quem é o bonzinho, quem é o mauzinho nas histórias. A gente sempre quer ficar do lado, a gente sempre quer ser a mocinha, né? E deixar que o outro seja o algoz. E a gente perceber que isso desequilibra as relações. Não que a pessoa não seja ruim, mas, por exemplo, uma pessoa que sofre abuso, né? É agredida em casa e ela não denuncia, não faz nada, né? Fica sempre nesse lugar, né? De uma pessoa boa para que nada aconteça ao outro. Então, acontece a mim, né? Eu deixo que aconteça a mim, eu sofro, não sei o que e tal, e não deixo que o outro se responsabilize pelo que é dele, né? Isso vai causando desequilíbrio, e os filhos vão observando isso e vão assumindo coisas que os pais não assumem, e isso vai se perpetuando. São essas histórias aí que o Berto está contando. E que a gente precisa perder a inocência, né, gente? Quando a gente cresce e a gente entra numa relação, a gente precisa perder a inocência, né? E como isso é importante para a gente perceber os desdobramentos disso, né? Porque todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo quer ficar nesse lugar, né? Amado, né? Você só é bom, você não faz nada de mal, você não faz nada de ruim, olha como você é bom, como você é legal, né? Mas tem, sabe? Ninguém está fazendo apologia aqui a fazer mal, mas é equilibrar as relações. A gente tem que observar isso, né? A gente tem que observar isso, né? Muito importante isso, essa parte. Muito. Eu fiquei pensando, aí um pouco à parte, assim, mas na vida, assim, eu concordo totalmente, né, até com o que você falou, Marisa. Mas eu fiquei pensando, assim, há pouco tempo eu estava conversando com uma amiga, com um ex-namorado que, por exemplo, estava ali perseguindo ela, assim, de alguma, não perseguindo ostensivamente, mas perseguindo, assim, de mandar mensagem o tempo inteiro. E a gente foi conversando sobre o que fazer, de repente, legalmente, né? E, assim, tem uma desconfiança também no sistema de justiça, né, ou na própria polícia, se a pessoa vai ser ouvida. Eu já vi também pessoas vítimas de violência, assim, de não confiar, sabe? Ah, não, mas não acontece nada e tal, né? Eu acho que é muito também uma questão de uma sociedade de quem cala. Assim, desculpa, eu não sei se tem a ver esse tipo de pensamento, assim, mas algumas vezes, quando eu estou lendo Bert, eu falo assim, Bert, vem cá, vamos ver. Assim, eu fico pensando numa situação de alguém que está no... É sério, eu bato os papos. Eu falo assim, numa situação, alguém de extrema pobreza, sabe? Ou então num lugar que até, assim, às vezes não é só o marido, por exemplo, um relacionamento abusivo, não é só o marido, mas, assim, até tem um próprio sistema de abafamento ali da família, né? Tipo, não, mas é assim mesmo, sabe? Tem que ficar e tal. Então, eu não sei, eu, por exemplo, ouvi essa parte aqui da mulher, da mulher que estava ali no campo, né, e recebia o marido e a amante, né, eu fiquei assim, gente, se fosse minha avó, né, ela não ia... Será que ela teria, assim, ali a comunidade falando sim, sabe, não pode, você está aguentando calada, sabe? Então, acho que é um privilégio a gente poder estar falando disso hoje, né, assim, mas tem uma coisa que eu sinto sabe, estou num relacionamento abusivo, o que eu preciso, sabe? Eu preciso, de repente, de dinheiro, de autonomia para ir para uma outra casa, sabe? Eu tenho suporte, mas algumas coisas, assim, às vezes eu leio o Bert e falo assim, Bert, sabe? E de algumas críticas que eu ouço também, sabe, da constelação, eu falo, não, gente, é uma outra consciência, assim, que é isso, né? O preço que a gente paga também sendo bom, não vou denunciar, vai acabar com a vida dele, assim. Mas, sabe, enfim, Mas, Manu, a gente hoje está tendo a gente está tendo uma outra consciência,
né? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Então, lembra da história dos 100 macacos, né? A partir da expansão, quanto mais pessoas, né, vão criando essa consciência, isso vai chegando, né, de uma forma, o campo mesmo se incumbe disso. Não precisa que isso chegue verbalmente, né, ou vivencialmente para cada um de nós, né? Mas isso vai se tornando uma consciência, isso vai trazendo uma consciência coletiva. É isso que o Bert está trazendo, essa ideia também de consciência coletiva, que ele também traz, né? E a partir disso, não é que a gente tenha todas as respostas, não é que a gente saiba tudo que a gente tem que fazer, né? Mas a gente saber da responsabilidade da gente sobre isso, né? Saber, porque durante muito tempo, muito mal foi feito para a mulher nesse sentido, e era para calar mesmo. Era como a mulher inteligente, eu cheguei a escutar isso, que a mulher inteligente, entende? Ela não faria nada. Se ela tem casa, se ela tem comida, se ela, o marido, entende, está ali bancando tudo, né? A mulher seria inteligente a mulher, sabe, se calar e se submeter, né? E isso deixava as mulheres também, isso é uma forma de inocência da gente, porque essas situações todas, elas geram o que acontece, por que são as situações traumáticas, por isso muitas mulheres têm dificuldade até de se relacionar por um trauma também que vem desses lugares, porque é onde a gente não pode agir, onde a gente congela, sabe? Então, nós nos submetemos muito a isso, né? Mulheres que foram estupradas, mulheres que foram agredidas, porque muito mais mulheres, né, gente? Porque realmente, fisicamente, né, as mulheres são mais fracas mesmo do que o homem fisicamente, né? A grande maioria. E historicamente, não toda a história, mas parte de boa história, as mulheres eram para ser submetidas ao homem. As mulheres eram objeto de desejo, né, de prazer do homem. Até pouco tempo, né, gente? As mulheres eram amputadas, recentemente as mulheres eram amputadas na Índia, né, para não sentirem prazer na relação sexual. Então, assim, a gente também tem que contextualizar isso, perceber tanto de coisa que tem, cultural, que atua na nossa vida, para a gente perceber isso que a gente está falando. Mas agora, nesse momento, nós precisamos agir para a gente gerar uma autonomia, porque senão todas as situações para a gente serão traumáticas. E com situações traumáticas, nós ficamos paralisadas. Como uma criança que não pode, sabe assim, que não tem o que fazer. É como se a gente estivesse dizendo assim, gente, a gente não tem o que fazer. Olha, gente, recentemente, tem menos de um mês, eu fiz uma constelação em que foi exatamente como o Beth está falando aqui, essa questão da dupla transferência. O que a mulher fazia... rodo. Eu estou sempre... Muito bom, né? Meninas, demos a nossa hora. Vamos dar a nossa paradinha. Vou parar, então, aqui a gravação. Obrigada, Manu, pela leitura de hoje. Paramos, então, na página 22, não é isso? O perdão? Isso. Foi isso? Isso. Maravilha, então. É assim,